Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre Wakanda Forever. Sim, na esteira aí da expectativa e do hype do lançamento do futuro filme do Pantera Negra, resolvi comentar sobre quase todas as HQs do personagens lançadas aqui no Brasil. Desde a mais antiga até a mais recente, vamos falar um pouquinho sobre a trajetória do Pantera Negra, o Rei de Wakanda, nos quadrinhos aqui no Brasil. Mais detalhes depois da vinheta. Apesar de ser um dos mais conhecidos personagens das histórias em quadrinhos, o Rei T'Challa, o Pantera Negra, o Rei de Wakanda, não é detentor de séries muito longevas no universo Marvel. As séries que o personagem é considerado o personagem principal são séries curtas e que, na maioria das vezes, sequer chegaram a ser publicadas aqui no Brasil. Segundo o Guia dos Quadrinhos, o Pantera Negra teve mais ou menos 16 participações, 16 séries aqui publicadas pelas editoras nacionais em língua portuguesa. A mais antiga delas é justamente a minissérie da editora Globo, que data lá dos anos 1990. Nessa minissérie, em duas partes, nós tivemos uma história de apresentação do personagem com texto de Peter Gillis e desenhos de Dennis Cowan. Nessa época, o Pantera Negra era pouco conhecido no Brasil e pouco se sabia sobre o personagem, né? Ainda, inclusive, existia a possibilidade dos materiais de uma só editora, no caso a Marvel, ser publicado por outra, como aqui no Brasil tinha coisa saindo pela Abril e ao mesmo tempo saindo pela editora Globo. Essa é uma história muito interessante que mostra, inclusive, o T'Challa se consolidando como rei de Wakanda, lidando com questões políticas internas e externas. Isso que seria uma característica de todas as séries do personagem. Aliás, é aqui, inclusive, que tem o desafio dele com o M'Baku, que é o rei ali da comunidade Jabari, o líder dos homens gorilas, e ele tentou se tornar líder, né, de Wakanda, rei de Wakanda, coisa que também seria adaptado para o filme de forma mais interessante até. Essas duas edições elas se tornaram aí uma espécie de primeira apresentação do personagem Pantera Negra aqui no Brasil, e seria um excelente material para a Panini trazer de volta aí o personagem nessas séries que ela tem, Marvel Vintage e Marvel Essenciais. Falando em material mais recente do Pantera Negra, algumas das HQs que podem ajudar a entender a origem desse personagem, inclusive, não são da atual detentora desses direitos, não são da Panini. Aqui nessa edição especial da editora Salvat, né, uma edição que fazia parte daquela coleção da capa vermelha, nós temos justamente a história de estreia do personagem, né? Temos aqui o Pantera Negra, como ele foi criado lá pelo Stan Lee, no primeiro encontro dele com o Quarteto Fantástico. Essa história ela data de 1960 e mostra o Quarteto Fantástico conhecendo uma Wakanda até então misteriosa, uma nação que, apesar de estar escondida no seio da África, era altamente tecnológica e rivalizava até com os avanços dos inumanos. Então aqui a gente tinha um primeiro vislumbre de como o Wakanda era para ser visto e como o Wakanda deveria ser um referencial do que tem de mais moderno na tecnologia da Terra. Então, até para o Quarteto Fantástico, que era exatamente a equipe mais científica da editora, quando eles chegam em Wakanda, eles se surpreendem com o que encontram por lá. Uma nação extremamente avançada em termos de tecnologia, tudo em função da exploração e da mineração do vibrânio. Inclusive, o uniforme do T'Challa
é motivo de bastante curiosidade por conta do Reed Richards. Nessa mesma edição a gente vai ver uma minissérie escrita pelo Jason Aaron, onde se passa durante os eventos da mega saga A Invasão Secreta. E nesse evento tem uma história intitulada Conheça o Wakanda e Morra. Por quê? Porque o Wakanda é a única nação africana que não foi colonizada e invadida por europeus no período da colonização, no período histórico ali do século XV e XVI, onde os negros foram escravizados e trazidos para, pasmem, países como o nosso querido Brasil. Nessa história, a tentativa de invasão por parte dos Skrulls acaba muito mal e o Wakanda manda uma mensagem para o resto do planeta sobre a sua capacidade defensiva, né? Uma outra história muito interessante para você conhecer o Pantera Negra é quem é o Pantera Negra. Essa aqui saiu na editora Salvat, também na coleção da Capa Preta. Acho que é fácil de encontrar até. E é uma história do Reginaldo Hudlin com arte do John Romita Jr., né? Essa é uma história, inclusive, que a Panini republicou recentemente na sua coleção Marvel Essenciais. E aqui a gente vai ter uma história mais moderna, mostrando não só a origem da mitologia por trás do Pantera Negra, como inclusive como os ancestrais do rei T'Challa foram importantes para que a nação não tivesse sido sobrejugada. Inclusive a gente vai conhecer aí o Pantera Negra ancestral, né? Uma versão mais antiga do personagem. É uma história muito interessante que, de novo, tem bastantes elementos políticos. Parte dessa história se passa, inclusive, na ONU, mas o lance muito importante aqui é a gente ter não só um pouco mais sobre o passado do personagem, mas muito do presente, de como o Wakanda de início dos anos 2000 era representada nos quadrinhos, e aqui o trabalho de John Romita Jr. dispensa apresentações. Nesse quadrinho, o Pantera enfrenta vilões como o Rhino, o Garra Sônica e outros que tentam ali se apropriar do que há de mais rico naquele país, que é o seu vibrânio. Para falar do Pantera Negra, é muito difícil a gente não falar também da Tempestade. E por que eu estou dizendo isso? O Pantera Negra teve muito desenvolvimento de história sobre o seu passado nos últimos 20 anos, né? E o desenvolvimento da história do passado desse personagem acabou jogando o seu destino para cruzar com quem? Com o destino da Aurora Monroe. Aurora Monroe é a Tempestade, líder dos X-Men, e os dois personagens, de certa forma, foram destinados a estarem juntos. Nessa minissérie apresentada aqui em Marvel Especial, da editora Panini, que data lá do ano de 2013, acho que não dá para ver agora aqui não, mas essa história já faz um tempinho que foi lançada, em 2007, galera. Estamos falando de um HQ de 15 anos. Ela vai mostrar como o jovem T'Challa conheceu a jovem Aurora Monroe e os dois se apaixonaram. No entanto, havia ali alguns empecilhos que os dois não puderam ficar juntos na época, e essa história termina justamente com o pedido de casamento que viria a acontecer décadas depois. Para quem não sabe, o casamento do T'Challa com a Aurora foi um dos eventos que ocorreu ali durante a Guerra Civil da Marvel, aquele evento que colocou o Capitão América de um lado e o Homem de Ferro do outro. Foi inclusive o casamento dessas duas personalidades superpoderosas que proporcionou o único cessar-fogo que ocorreu durante as batalhas da Guerra Civil. De lá para cá, o Pantera Negra se integrou aos Vingadores, foi líder do Quarteto Fantástico por um tempo, na ausência do Reed Richards e da Susan Storm, e aí ele veio cada vez mais sendo apresentado e incorporado ao núcleo mais duro das equipes Marvel, inclusive chegando a ser ali um dos principais pilares na fase dos Vingadores, dos novos Vingadores de Jonathan Hickman, que desencadeou na Guerra Secreta. Eu estou falando tudo isso para falar que foi justamente após os eventos Guerras Secretas e que deram início ao arco, a fase Marvel Now, que surgiu o título do Pantera Negra pelo escritor afro-americano
Ta-Nehisi Coates. O Ta-Nehisi Coates é vencedor de diversos prêmios jornalísticos porque ele pauta sua escrita pelo afrofuturismo e pela busca de promover o diálogo da ancestralidade com o que há de mais moderno na literatura afro-americana. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que eu imaginava, mas é importante falar que a fase do Ta-Nehisi Coates se conclui em um arco intitulado O Império Intergaláctico de Wakanda. Esse Império Intergaláctico de Wakanda é um arco em 4 partes, que tem diversos artistas, Javier Acunha, Scott Walker, enfim, muita gente boa. E o que mostra nesse arco? Mostra que o rei T'Challa foi aprisionado e escravizado, e de uma hora para outra ele se descobre do outro lado da galáxia tendo que lutar pela sua liberdade. Só que o que ele não esperava é que ele foi escravizado justamente pelo Império de Wakanda, né? E em algum momento no passado foram enviados exploradores wakandanos para diversos planetas, e esses exploradores acabaram constituindo um império que é exatamente o oposto de tudo aquilo que o Wakanda é aqui na Terra. Então, eles escravizam, eles colonizam, eles exploram outros planetas, da mesma forma como a África foi explorada no passado. Então, aqui o T'Challa ele se vê justamente lutando contra aquilo que ele mais renega aqui na Terra, né, que é a exploração dos seus irmãos negros, né, e de outras pessoas, de outras raças, de outras espécies. O Ta-Nehisi Coates faz um exercício sobre liberdade, sobre representatividade e sobre a própria identidade e essência do personagem Pantera Negra nesse extenso, porém interessante arco, o Império Intergaláctico de Wakanda. Para concluir, recentemente a Panini lançou aí 2 edições onde você consegue encontrar histórias do Pantera Negra. A primeira é a revista mensal Avantes Vingadores, onde a fase mais recente do personagem é a fase do John Ridley, vem sendo lançada. O primeiro número já sai nessa edição e a gente vai ver o Pantera Negra, uma longa sombra, lidando com o quê? Lidando com as consequências de ser líder dos Vingadores e rei de uma nação poderosa como o Wakanda, sendo que a sua nação exige cada vez mais da sua presença por conta das tumultuadas coligações políticas que foram feitas para governar. O outro quadrinho que a Panini lançou recentemente, também já tem vídeo detalhado aqui no canal, é Pantera Negra, faz parte da coleção Marvel, o início dos anos 2000, e traz 2 arcos de história. Um mostra o Wakanda lá dos anos 90 pela visão do John Priest, é isso? Uma série que estava até então inédita aqui no Brasil. E o outro arco é justamente o arco da Guerra Civil, mostrando o casamento do Pantera Negra com a Tempestade, um dos mais importantes eventos da indústria dos quadrinhos envolvendo personagens negros. Então, é uma HQ aí que você só vai encontrar para venda nas lojas do Carrefour. Vale a pena ficar de olho. Esse foi o Poptopia de hoje, um vídeo mais corrido, um vídeo mais resumido, só para você que está aí procurando saber sobre o Pantera Negra, saber que tem muito quadrinho sobre esse personagem, tem muita coisa interessante, mas ao mesmo tempo nem é tanta coisa assim, uma vez que o personagem é muito importante, merecia muito mais obra por aqui. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Forte abraço, falar de gibi é sempre bom e até a próxima!